E eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês no livro de Salmo 23. E sendo bem honesto com vocês, esse Salmo 23, como foi relatado em nossos estudos, o livro de Salmos é o livro mais lido da Bíblia. Então, se a Bíblia é o livro mais lido do mundo, o livro de Salmos é o livro mais lido do mundo. E esse Salmo 23 é o salmo mais lido do livro dos Salmos. Então, esse capítulo 23 é o salmo mais conhecido. Por ele ser o salmo bastante conhecido, no meu ponto de vista, é o salmo mais difícil de ser estudado, de ser pregado. Creio que todos vocês já ouviram mensagens a respeito deste capítulo. E ele é difícil de se pregar, mas espero, em nome de Jesus, que eu possa ser usado esta noite para falar com a igreja a respeito desse salmo. Então vamos ler. Versículo 1 diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O versículo 2 fala: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Senhor, nós te louvamos e te pedimos, Pai, que o teu nome seja engrandecido e exaltado através dessa palavra. Então, reina nesse momento, Senhor, e seja engrandecido. Que o teu Espírito Santo esteja direcionando cada palavra que será ministrado aqui, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Queridos, nesse salmo, primeira coisa que eu quero dizer aqui, ele usa algumas metáforas a respeito deste texto. Podemos perceber aqui que ele usa a metáfora de um pastor com suas ovelhas, mas ele também usa a metáfora de um guia com um viajante, de um anfitrião com seus convidados. Ele usa a metáfora de um médico com seus pacientes, e também um profeta com seu prometido. Então essas são as metáforas que próprio Davi usa para levantar um certo estudo a respeito deste texto. E a primeira coisa que nós podemos destacar aqui, a primeira metáfora que eu queria falar aqui esta noite, é a respeito do envolvimento do pastor com as suas ovelhas. Podemos dizer aqui que o Senhor, Ele cuida de seu povo, como o pastor cuida de suas ovelhas. O versículo 1, nós vamos ler novamente, que diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a alma, guia-me pelas veredas da justiça e por amor do seu nome. Então, queridos, a gente vê o cuidado do Senhor para com as suas ovelhas. Então nós podemos ver aqui um pastor se relacionando com as suas ovelhas. E quem está falando aqui foi Davi, queridos. Eu acho interessante porque Davi, ele foi um grande pastor. A Bíblia fala que quando ele foi chamado por Deus para ser rei, quando ele foi ungido, a Bíblia fala que ele foi o quê? Um pastor. Mas nesse momento aqui, ele deixou-se de ser pastor, e ele se tornou o quê? Uma ovelha, porque ele disse: o Senhor é meu pastor.
Então ele coloca-se numa figura de quê? De ovelha. Então, meus irmãos, eu acho interessante que ovelha, se nós analisarmos a vida de uma ovelha, a vida de um animal, o animal ele tem um futuro. Ele nasce, não foi por acaso. Todo animal, quando ele nasce, ele começa a ter uma vida. Mas o final da vida dela é muito interessante. Por quê? Porque ela vai para o matadouro. O final da vida de uma ovelha é a morte. É interessante nós sabermos. Mas quando uma ovelha nasce, até quando ela vai morrer, existe um caminho para ela prosseguir. Existe um destino para ela caminhar. E a partir do momento que existe esse caminho para caminhar, esse destino para ir, nós começamos a ter esse envolvimento. A ovelha começa a ter um envolvimento para com quem? Com o seu pastor. A partir do momento que ela entra naquele aprisco, que entra lá nesses pastos, ela começa a ser guiada por esse pastor. Então, queridos, é importante analisarmos isso. E é importante nós olharmos para nós mesmos e identificarmos como Davi se identificou diante desse salmo. Assim como Davi foi uma ovelha, nós também somos ovelhas. Então, essa palavra de Davi, esses ensinamentos que Davi traz, isso fala conosco. Esses ensinamentos, ele vem direto para nós, ensinamentos para nós, como ovelhas, porque nós somos uma ovelha de Deus. Então, queridos, uma coisa que nós devemos entender, que diante desse salmo, uma das coisas que o pastor faz com a sua ovelha, é que ele a sustenta. Porque o salmista diz, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Então é algo simples, mas é algo tremendo, queridos, porque isso aqui fala de quê? Que a ovelha tem que aprender a depender do Senhor, a esperar no Senhor, porque nem sempre as coisas vão bem nessa caminhada. Muitas vezes nesse pasto em que a ovelha caminha, não são sempre pastos verdejantes. Vamos imaginar aqui, vamos fazer uma ilustração de uma vida de um pasto. Como é que um pasto, no tempo da seca, o capim fica verde? Não fica seco. Então não tem alimento. Geralmente em pasto existem represas, existem águas. No tempo seco, o que acontece, queridos? Não existe água. E o que acontece com essas ovelhas quando não tem comida para comer, bebida para beber? Ela começa a ficar o quê? Desesperada. Isso fala o quê? De provisão. A provisão começa a acabar. E de repente isso traz para nós como ovelha uma certa o quê? Preocupação, aflição. Desejos do nosso coração que abalam a nossa fé. Geralmente as dificuldades da vida, nós ficamos abalados, nós ficamos aflitos. Muitos de nós nem conseguimos dormir. E isso acontece com todos nós. E eu acho interessante, queridos, que essa confiança em saber com que Deus nos sustenta, isso veio lá de trás. Isso é uma cultura. Nós somos assim. A confiança para com Deus, ela foi quebrada lá no Éden. A partir daquele momento em que Adão, ele pecou contra Deus, houve uma quebra de relacionamento, e o homem começou a ficar o quê? Desconfiado. E muitas vezes nós somos assim, queridos. Mesmo sabendo que Jesus Cristo, Ele pagou um preço, que nós fomos resgatados por conta da sua vida, nós temos uma vida plena para com Deus, essa cultura lá de trás, ela continua conosco. Por que muitas vezes, no tempo de sequidão, nós ficamos aflitos? Por quê?
Porque muitas vezes, queridos, de fato nós não confiamos plenamente no Senhor. Não sabemos depender do Senhor. Não sabemos esperar no Senhor. Não sabemos ter o nosso coração plenamente para com o Senhor. E o que é que nós fazemos muitas vezes? Porque se existe um pasto, existem outros pastos também. E esse outro pasto que eu quero falar para você é o pasto do mundo. Porque se nós fazemos parte do aprisco de Deus, existe um outro pasto. E muitas vezes, quando nós passamos dificuldade nesse pasto, nós procuramos o outro pasto para suprir as nossas necessidades. Aí nós começamos a olhar, lá no outro pasto tem o quê? A Campina do Jordão. Aí nós olhamos aquele pasto verdejante, assim como Ló, nos tornamos como Ló. Ló olha para um lado, vê só deserto, sequidão. Aí ele fala, não é para aqui que eu vou não, eu vou para lá. Ali é a Campina do Jordão, as Campinas do Jordão. Então eu vou para lá, que lá está mais verde. E a gente sai desse pasto e vamos para outro pasto. E é onde nós caímos, queridos. Você sabe por quê? Porque nós olhamos e nós vemos o quê? Aquele pasto verde. O problema é que aquele pasto verde lá é um pasto enganoso. Na verdade, ele é uma grama sintética. Quando você chega lá, você não consegue ter vida. Muito pelo contrário. Tudo que você vai se alimentar lá, vai gerar morte para você. E o pior de tudo, você começa a comer e gostar, aí você não consegue voltar para o outro pasto. Hoje eu conheço tantas ovelhas, queridos, que estão desviadas, porque experimentaram, sabe de quê? Do outro pasto. E não tem força para voltar para esse outro pasto. Você sabe por quê? Porque naquele pasto lá, não existe suprimento. Porque o diabo, ele rouba tudo do coração dessa pessoa. Essa pessoa, o que o diabo rouba? A primeira coisa, fé. Porque se nós não sabemos, queridos, esperar o sustento de Deus, é porque está faltando uma coisa para nós. Fé. 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 Acho interessante, estou conversando com algumas pessoas, eu tenho visto um filme que tem falado muito ao meu coração. O nome dele é Falda. Não sei se vocês já viram, mas eu tenho aprendido muito. Fala do pessoal lá, das pessoas de Israel. Então fala dos judeus e fala daquele pessoal dos muçulmanos, falam dos terroristas também. O que tem me chamado a atenção a respeito desse filme? Tem me ensinado muito. A fidelidade que eles têm. O compromisso que eles têm. Aquelas pessoas estão prontas para morrer naquilo que elas acreditam. Aquelas pessoas, principalmente aquelas pessoas que fazem parte do Hamas, fazem parte de outras partes terroristas, eles morrem por acreditar naquilo que o coração delas está firmado. Eles têm fé naquilo. Aí eu fico perguntando, eu olhei e falei assim, Renato, eu vendo o filme, Renato, será que você está pronto para morrer? Pela fé que você tem em Cristo? Como que eu vou morrer, queridos? Se, quando falta o suprimento na minha casa, eu fico abalado, destruído, e eu como comerciante, eu trabalho no comércio, tá? Eu estou exemplificando estou fazendo apenas uma analogia, e quando o negócio começa a secar dentro da minha mesa, eu começo o quê? Sonegar imposto, começo a fazer coisas erradas que agrada lá o mundo. É assim que eu saio, queridos, do pasto de Deus. Porque eu não começo a confiar nele, eu começo a olhar para as circunstâncias. Mas aquele que tem fé inabalável, queridos, ele está pronto para morrer em nome de Cristo.
E é por isso que eu gosto muito do Hebreus capítulo número 11. Porque muitos falam que, por fé, Abraão conquistou. Por fé, Davi conquistou. Por fé, fulano conquistou. Mas o capítulo de Hebreus não fala apenas isso. Fala-se, por fé, muitos foram cerrados ao meio. Por fé, muitos perderam a vida por acreditar que Jesus Cristo é o Senhor. E que Ele sustenta, não só apenas aqui, mas eternamente também. Isso que se chama, meus irmãos, fé. E Davi está falando dessa analogia, de um relacionamento de um pastor para com a ovelha. E a ovelha, queridos, ela precisa ter totalmente essa dependência, essa sabedoria que Deus sustenta a vida dela. Quero que vocês entendam, queridos. Mesmo que nós passamos por dificuldades, mesmo que nós passamos por lutas nessa vida, Jesus está no controle. Jesus está no comando. Temos que entender essas coisas. Muitas vezes nós saímos do aprisco de Cristo, mas nós nunca vamos encontrar a satisfação que Ele nos dá, que somente Ele nos dá. Então nós não podemos sair jamais do aprisco de Cristo. Não saiam, queridos. Não importa o que você está vivendo nesses dias de hoje. Se você está passando por dificuldade, tudo bem. Eu sei que é difícil. Eu sei que é terrível passarmos por dificuldades. Mexe com a gente. Mas Jesus está conosco. Ele é o nosso pastor. Ele providencia as coisas, mas no tempo dele. Lá fora a gente não encontra paz, meus irmãos. Muitas vezes nós, por causa do nosso coração aflito, nós queremos sair do aprisco de Cristo para procurar uma paz que nunca vai encontrar lá fora. Mas Cristo é aquele que Ele nos concede a paz, mesmo diante das dificuldades. Você sabe por que Ele nos concede a paz? Porque Ele é a própria paz. Ele é a própria paz. Amém? Graças a Deus. Então não vamos sair, queridos. Jesus, Ele está sentado no trono. Entenda que Ele pastoreia a nossa alma. Ele nos alimenta com a sua graça. E Ele nos fortalece com o seu poder. Vamos crer nisso. Vamos deixar Jesus ser o nosso pastor, mas de fato, não só apenas por emoção, queridos. Um cristão, ele não pode viver apenas por emoção, mas ele precisa viver em convicção. Você quer ser um crente verdadeiro, queridos? Um cristão verdadeiro que agrada o nome do Senhor? É quando você está passando por dificuldade, e mesmo assim você continua fiel a Ele. Não saia desse pasto jamais. Queridos, então, além dEle nos sustentar, da forma dEle, do jeito dEle, Ele renova nossas forças. Ele renova. Uma passagem na Bíblia que conforta muito o meu coração quando eu estou aflito, é quando Ele chama todos nós, dizendo assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ele traz alívio, queridos. A Bíblia fala: tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Meus irmãos, não existe coisa mais terrível do que estar com a alma atribulada. É difícil demais. E quem traz sossego, conforto para a nossa alma é apenas Jesus. Portanto, eu falo novamente, queridos, não saiam da presença de Cristo. Não saia desse pasto, que é um pasto maravilhoso. A segunda analogia que o próprio Davi faz está lá no versículo 3 e 4, que diz o seguinte: refrigera minha alma,
Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E o versículo 4 diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Queridos, como eu já disse aqui, a vida cristã ela não é uma vida fácil. Vida difícil. Mas Ele nos guia no caminho certo. No caminho certo. Eu quero dizer para vocês, queridos, que muitas vezes, ainda nesse raciocínio, muitas vezes somos inclinados para desviar do caminho do Senhor. Assim como aquela multidão se perdeu no deserto. Ali aquele povo saiu do Egito, eles foram parar no deserto durante 40 anos. Mas veja bem, queridos, nesses 40 anos, nada faltou para eles. Nada. Mas você sabe qual era o problema deles? Coração insaciável. Aquele povo não tinha satisfeito, eles não eram satisfeitos com nada. A Bíblia fala que eles eram protegidos por Deus, por coluna de nuvem, por uma coluna de fogo. A Bíblia fala que eles eram sustentados com maná todos os dias. E aquele povo ainda chegava diante de Moisés reclamando o seguinte, falando assim: olha, nossa, bem que eu queria estar lá no Egito, comendo aquelas iguarias. E acabou que esse povo não chegou na terra prometida, e eles morreram lá no deserto mesmo, queridos. Por quê? Porque eles não estavam aceitando esse caminho que Deus estava favorecendo para eles. E muitas vezes, queridos, nós não aceitamos o caminho que Deus quer para nós. Muitas vezes, por ter uma vida de cristã, com certeza nós não teremos regalias que o mundo dá. E as pessoas se perdem, porque elas querem essas regalias que o mundo oferece. E acaba saindo do caminho. Quantas e quantas pessoas eu vejo saindo dos princípios cristãos para negociar coisas do mundo, por questão quê? De desejo. Desejo. Não está satisfeito com aquilo que Deus dá. Se Deus dá uma condição para você, você não aceita, você quer uma condição melhor. E nós precisamos tomar conta dos nossos corações, meus irmãos. Porque Deus, Ele sempre nos dá direção. Essa direção que Deus nos dá, todos os dias de iniciarmos e concluirmos. Nós somos ovelhas, nós entramos pela porta. A porta se chama Jesus. Agora existe uma porta final. E essa porta final se chama o quê? Morte. E muitos terão uma vida eterna, mas muitos vão para uma outra porta. E essa outra porta significa o quê? Morte e juízo. Temos que tomar cuidado, queridos. Muitas vezes é pesado, é difícil para nós, mas precisamos estar neste caminho. E por que nós precisamos estar nesse caminho? Porque é somente ali que Ele protege e nos conforta. Versículo 4 diz, novamente: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Veja bem, então ele está naquele pasto. E existem perigos, existem necessidades, existem conflitos, existem aflições. Aí o salmista diz: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Eu vejo o salmista sendo protegido e confortado por Deus. O coração dele estava em Deus. Ele sabia que Deus poderia protegê-lo, assim como ele sempre foi protegido. Meus irmãos, se nós ficarmos debaixo do pastoreio de Deus, do pastoreio de Cristo, você pode ter certeza que você sempre será cuidado por Ele, protegido por Ele. Mal nenhum acontecerá com você.
Você pode ter certeza, você crê nisso, amém ou não amém? Essa é a verdade, meus irmãos. Ele nos protege, nos conforta, mesmo diante de situações adversas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mas a morte não chegou nele. Por quê? Porque Deus o protegeu da morte. Deus o guardou. Terceira analogia, está lá no versículo número 5, que diz o seguinte: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui nós temos a analogia de um anfitrião e seus convidados. Então nós podemos pensar aqui que o Senhor cuida do seu povo como um anfitrião cuida de seus convidados. Isso é maravilhoso, queridos. Você já viu um bom anfitrião cuidando do seu convidado? Ele cuida de todos os detalhes. Um bom anfitrião, ele faz comida boa. Ele coloca a pessoa lá no quarto de hóspede, coloca o melhor lençol, uma toalha bem bacana, um sabonete, tal, tudo certinho. E prepara a melhor comida para ele. Então não falta nada, meus irmãos. E é assim que o Senhor cuida de nós. Nós temos que entender que nas mãos do Senhor, nunca nós iremos perecer. Nunca. Nunca vai faltar nada para nós. Daquilo que vem da vontade de Deus. Da vontade de Deus. Ele sempre estará preparando uma mesa para nós, com todas as suas provisões e com todo o seu conforto. Esse é o nosso Senhor. Ele jamais nos desampara, queridos. Jamais. Ele jamais desampara os seus. Ele sempre cuida e Ele sempre nos dará vitória. Quarto. Interessante. A quarta metáfora nós podemos tirar aqui de um médico com o seu paciente. A Bíblia fala que, no versículo 5, ele unge a cabeça com óleo. Interessante essa passagem. É bom nós entendermos. Antigamente, em Israel, os pastores de lá, eles usavam o óleo para 3 propósitos. O primeiro era para repelir insetos, evitar conflitos e curar machucados da ovelha. Acho interessante que que insetos, elas apenas aborrecem nós, seres humanos. Ela não faz mal nenhum, mas para a ovelha, sim. Eu estava lendo a respeito desse assunto, de um pastor de Israel mesmo, a pessoa que cuidava mesmo do rebanho, do animal ovelha. Ó Jesus voltando. Ó o pastor. Queridos, eu acho interessante essa relação desse pastor com as suas ovelhas. E ele falou, eu lendo um artigo a respeito desse assunto, no verão de Israel, onde tem o pasto das ovelhas, lá enche de insetos, de moscas. E essas moscas, esses insetos, elas começam a tentar mesmo, a incomodar as ovelhas. Elas começam a entrar no nariz, começam a entrar pelo ouvido. E alguns desses insetos dizem que começam a comer o cérebro da ovelha. E elas vão comendo aos poucos. E essas ovelhas, elas começam a ficar o quê? Atormentadas. E elas começam a bater a própria cabeça na madeira para aliviar esse tormento dela, e elas acabavam morrendo. E é por isso que eles usavam esse óleo, para que essas ovelhas sejam protegidas desses insetos. Então,
esse óleo nada mais é do que uma proteção para as ovelhas, para que as ovelhas não pudessem ficar o quê? Atormentadas. E isso, queridos, eu acho interessante que tem um ensino espiritual a respeito dessa receita. Porque o óleo, meus irmãos, se nós olharmos para a Bíblia, ela tem um símbolo. E é o símbolo do Espírito Santo. E muitas vezes o Espírito Santo tem que estar sobre nós. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para que a nossa mente, os nossos corações, a nossa alma seja guardada, que não venha a ser atormentada em meio às dificuldades da vida. Então Deus é aquele que nos protege, que derrama sobre nós o seu Espírito, para que nós não venhamos estarmos conflituosos, atemorizados, aquele anseio, aquela angústia, aquela aflição plena. E Ele passa aquele óleo, para que as pessoas possam sentir em paz, refrigério e não tormento. E uma das coisas, queridos, que não pode acontecer com as ovelhas do Senhor, é andarem atormentadas. Porque elas acabam morrendo. Elas não suportam. Elas acabam batendo a cabeça numa lasca de uma madeira e acabam morrendo. Vocês estão comigo? Estão me entendendo? Amém? Essa é a verdade, mas o nosso Senhor é aquele que derrama sobre nós o óleo, a presença do Espírito Santo dele. E quinto, para terminarmos, a última metáfora, o profeta e o prometido. Está lá no versículo 6 que diz o seguinte: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Oh, queridos, o nosso Deus, o nosso verdadeiro pastor, é aquele que demonstra bondade e um amor infalível a eles, a todo o seu rebanho. Esse amor que Cristo dá, o mundo não tem. Ali no mundo, meus irmãos, existe um amor chamado hipócrita. Hipocrisia, na verdade. Aquele amor que você vale o que você tem. Amor por interesse. Mas no rebanho de Cristo, é diferente, queridos. Tudo o que você for fazer de bom, não vai aumentar o amor que Cristo tem por vocês. E nem tudo que você tem de ruim também, vai diminuir o amor que Cristo tem por vocês. O amor dele é imutável. Ele nos ama e ponto final. A Bíblia fala que a misericórdia e a bondade do Senhor seguirá conosco todos os dias, até estarmos debaixo do pastoreio dele. Esta é a verdade. Eu quero que você entenda que se você está no caminho de Deus, mesmo passando por dificuldade na sua vida, você é amado. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus está sobre você. Você sabe por que Deus é bondoso para com você? Você mesmo diante de uma dívida impagável, Ele usou o Filho dele para pagar a sua dívida. Isso é graça, um favor imerecido. Isso é bondade. E misericórdia, meus irmãos, tem um belo significado. Você erra, não tem problema não, arrepende-se e volta. Volta, vem, a misericórdia renova-se a cada manhã. Se você se arrependeu daquele seu erro, não tem problema, eu te aceito, da forma como você está, da forma como você é. Jesus sabe exatamente que nós iremos errar todos os dias, mas a misericórdia dele se derrama sobre nós. A misericórdia dele está sobre nós, queridos. E nós temos esse favor de Deus sobre nós, que é a graça e a misericórdia. E por conta da graça e da misericórdia de Deus, nós temos o privilégio de habitarmos no futuro bem próximo, na casa do Senhor todos os dias. Essa casa que ele está falando aqui, não é a igreja de Nova Vida que eu estou falando. Eu estou falando daquela casa, aquela morada eterna que nós teremos quando Jesus voltar. E só vamos entrar nessa
casa espiritual, nessa morada espiritual, se nós ficarmos neste aprisco. Portanto, queridos, esse aprisco é o lugar que nós devemos ficar. É o lugar que nós precisamos caminhar. Todos nós entramos por uma porta, e essa porta se chama Jesus. Mas no final, existem duas portas. A porta da morte que nos leva para a vida eterna, mas também existe aquela morte que nos leva para o juízo de Deus, que pode nos levar à condenação. Pense nisso. Amém? Então diz aí para o seu irmão: fique no pasto do Senhor. Esse é o melhor caminho para você. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Se nós mantermos essa fidelidade para com Deus, nós sairemos mais do que vitoriosos, queridos. A Bíblia fala que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. É porque é Ele que nos sustenta. E nós somos vitoriosos porque nós permanecemos em Cristo. Nós precisamos permanecer em Cristo. Então, nesse pasto haverão tempestades, desertos, também terão pastos verdejantes. A gente passa de tudo. Mas o importante, passamos por ganhos, passamos por perdas, passamos por tudo. Mas esse tudo não importa. O que importa é a presença do Senhor para conosco. Ele é tudo para nós. Ele é suficiente para todos nós. O verdadeiro pastor, ele é suficiente para a sua ovelha. Ele caminha ela no caminho certo. E é nesse caminho que nós devemos caminhar, porque assim nós vamos obter a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque a mão no seu coração. Vamos orar. Vamos orar. Eu queria que você fizesse uma oração individual nesse momento. Eu não sei como é que está o seu coração. Não sei mesmo a sua vida. Mas eu quero que você, mesmo da forma como você está hoje, que você decida qual é o rebanho que você quer estar. Qual rebanho? O rebanho de Deus, sendo pastoreado por Ele? Ou lá no mundo? Você pensa que está no rebanho de Deus, mas não está no rebanho de Deus. Você está lá no mundo, fazendo coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. E você está enganando a si próprio. Isso se chama conversão. Isso se chama arrependimento. É um momento de confissão a Deus. Momento de confissão. Momento de você declarar para Deus: Deus, eu quero fazer parte deste rebanho. E tire de mim tudo aquilo que impede. Tire de mim tudo aquilo que impede a permanecer no seu pastoreio, no seu pasto. Conversa com Deus nesse momento. Se essa palavra falou o seu coração, toma essa decisão na sua vida. Fala assim: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais da Sua pessoa. Eu quero viver para Ti. Eu quero ser fiel ao Senhor. Eu quero ser guiado por Ti. Eu quero aprender a ser sustentado por Ti. Está certo que muitas vezes o meu coração fica atribulado, mas a Tua presença me basta, a Tua graça me basta.
E é tudo o que eu quero para mim. Ó Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, ó Pai. E aqui nós estamos numa posição de ovelhas diante do Senhor. E declaramos que o Senhor é o nosso pastor. Sabemos que a Tua fidelidade, as Tuas misericórdias, elas nos seguem todos os dias. Mas eu quero pedir ao Senhor também, Pai, não permita que nós nos desviemos dos Teus caminhos, mas que nós possamos nos permitir, Pai, nos permitir sim a caminhar com o Senhor. Mesmo que nós pagamos um preço alto, mas nós queremos sim seguir ao Senhor. Seguir, cumprindo o Teu propósito, estar debaixo da Tua vontade e não da nossa vontade, Senhor. Portanto, eu peço, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja movendo no nosso meio, nos convencendo de todo o pecado, de toda justiça e de todo juízo, Senhor. Purifica o nosso coração esta noite, limpa a nossa mente, Pai. Faça com que nós possamos andar nos Teus caminhos. Faça com que nós sejamos cristãos verdadeiros, cristãos que glorificam o Teu nome, que acima de tudo alegra o Teu coração, Senhor. Faça desse rebanho aqui, Pai, um rebanho que seja verdadeiramente guiado pelo pastor, que é um Deus vivo. Um Deus que cuida, um Deus que é tremendo, um Deus que é majestoso, um Deus que é suficiente para todos nós. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Faça a Tua obra e que esta palavra possa gerar vida no nosso meio, Senhor. Que nós possamos testemunhar verdadeiramente quem é o nosso pastor. Mas nós testemunhamos não para as pessoas, mas primeiramente para o Senhor. Para o Senhor. Coloque em nós um coração íntegro, um coração puro, um coração desejável para cumprir a Tua vontade, para andar nos Teus caminhos, Senhor. Livra-nos, Pai, da mente mundana. Livra-nos, Pai, desse valor, Pai, desses valores que nos leva ao fracasso. Mas leva-nos, Pai, para um caminho eterno. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a Tua graça já me basta. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a Tua graça já me basta. Eu não quero
minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Isso é suficiente para nós, meus irmãos. A graça. A graça. A graça de Deus, ela é suficiente. E que nós jamais venhamos sair deste lugar da graça de Deus, da presença de Deus. Então vamos cantar mais uma vez. Eu não Quero mais. Ergam suas vozes. Não saia do rebanho de Deus. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Erga suas mãos. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. O Senhor é suficiente. Só quero Senhor é o nosso levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero. A tua presença é tudo, Senhor. É o que nós desejamos esta noite. É estarmos na tua presença todos os dias, até a tua volta. Louvado seja o teu nome.